Olha aí, pessoal, cada vez mais o mercado financeiro está mais do que desapontado com o governo Lula. Isso já tem um tempo. O mercado financeiro está apreensivo com o governo Lula. Esse pessoal está com medo do que pode acontecer na economia brasileira e não é para menos. A gente vem advertindo aqui há algum tempo tudo que pode e provavelmente vai acontecer a partir das medidas econômicas que o governo Lula tem tomado. E, bem, esse pessoal passou pano na época das eleições, fez vista grossa no começo do governo Lula, quando propuseram um arcabouço fiscal. Eu avisei aqui, um monte de gente avisou, é uma furada, isso aí iria causar uma série de problemas, reforma tributária seria uma tragédia. Falei isso aqui várias vezes no canal. Agora parece que o pessoal acordou para a vida, né? Ou sei lá por qual motivo resolveram falar a verdade. Então, vários membros aqui do mercado financeiro, estamos falando de gente como Henrique Meirelles, Pedro Jobim, Carlos Carvalho e outros, né, estão afirmando com consistência que o pessimismo do mercado em relação à economia já não está restrito mais ao arcabouço fiscal, já evoluiu para outra etapa, né? Para o Henrique Meirelles, inclusive, aqui, um cara que fez o L com gosto nas eleições, e você lembra ele de mãos dadas lá com o Lula, foi o primeiro a pular do barco, inclusive, ele falou o seguinte, né, que o fato do governo ficar postergando o anúncio lá do pacote de corte de gastos ajuda a minar a confiança do investidor, ou seja, o pessoal vai perdendo a confiança, vai investindo menos, o Brasil vai se tornando um país com um grau de investimento menor, menos competitivo, menos produtivo, a economia vai desabando, a economia real de fato, né? E o pessoal aqui da SPX Capital, na verdade aqui o sócio da empresa, o Leonardo Linhares, afirmou o seguinte, que com inflação crescendo, taxa de juros subindo, o cenário para a Bolsa de Valores no Brasil pode piorar, né? Então, se isso aqui, se o cenário que está sendo previsto de forma geral, o Boletim Focus traz isso aqui, inclusive, né? Se isso se confirmar de fato, né? Provavelmente nós não veremos ganho de capital, não veremos valorização das empresas, nem em real, né? Que é uma valorização para enganar. Enfim, né, o mercado financeiro já sentiu a água batendo no bumbum. Vamos conversar sobre esse assunto aqui, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar financeiramente com este meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador do meu canal. Com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, esses três camaradas que eu citei aqui, o Henrique Meirelles, o Pedro Jobim e o Carlos Viana de Carvalho, participaram do Investment Managers Forum, não sei como é que pronuncia isso aqui não, feito lá pelo banco UBS ontem, segunda-feira, 11 de novembro, né? Participaram de 2 painéis diferentes aí, e o Meirelles falou, né, da questão do Donald Trump, que ele pode elevar tarifas de importação, isso aí pode afetar aqui de alguma forma o Brasil nesse sentido, né? Especialmente se tiver uma piora das relações dos Estados Unidos com a China, né? Que a China está dependendo muito hoje das exportações para sustentar o seu PIB, ainda que de uma forma capenga. Se a questão das tarifas impostas pelo Donald Trump em matéria alfandegária piorar, a China vai ter problemas, e se a China tem problemas, o Brasil tem problemas, a gente sabe muito bem disso, né? Porque nós dependemos, conforme ele falou aqui, da exportação de commodities, né? Então, de fato, isso aí pode pesar bastante aqui no Brasil. E aí, o que seria necessário fazer, né? Se você não pode contar com o fator positivo externo, que provavelmente será um fator negativo, vai ser um problema para a sua economia, você tem que trabalhar no fator interno, fazer o dever de casa correto, no caso, o que ele falou aqui, né, um ajuste fiscal, que é o tal aqui do anúncio de corte de gastos, né? Só que o que ele falou é o seguinte, né, que o pessoal tá conversando aqui sobre o pacote de corte que vai ter, o mercado teve uma boa vontade com o Fernando Haddad, com a Simone Tebet, até mesmo com o Lula, quando o Lula ficou com aquele papo de que não, a dona Lindu me ensinou que você não pode gastar mais do que você tem, e aquela bobajada piegas dele.
e tudo mais. Então o mercado tem uma boa vontade inicial, um adiantamento de confiança, como diria o falecido Papa Bento XVI. Mas o que acontece? Beleza, tá rolando a discussão, reuniões, essa coisa toda aí, mas o anúncio, a materialidade, a substância do que vai ser feito, se é que vai ser feito, né? Isso vai sendo adiado. E aí a confiança do mercado vai caindo, né? E já se tem o grande ponto, que é o seguinte, né? Eventualmente aqui vai ter algum pacote de corte de gastos, mas o Henrique Meirelles já fala que isso aqui não será suficiente. Ainda que tenha um corte de gastos, um pacote, isso aqui não vai ser suficiente para segurar essa peteca aí, né? Ele falou também da questão da dívida pública, né? Porque ela é insustentável neste momento e qualquer pessoa que saiba somar 2 mais 2 sabe que a dívida pública no Brasil é insustentável. Ela está crescendo nesse governo Lula, numa janela de 12 meses, R$1 trilhão, R$1 trilhão a cada ano de mais dívida. Olha o tamanho dessa encrenca aí. E é por isso que, de acordo com o FMI, a dívida pública vai saltar dos atuais 81% ao PIB para chegar a 91% do PIB no próximo mandato presidencial. Isso aqui é percentual de país rico desenvolvido, não é percentual de país emergente. O que vai acontecer, né? O mercado aqui vai reagir e o apetite de investimento externo no país vai arrefecer, né? Pois é, realmente isso aí é inevitável. O senhor Pedro Jobim, né, que é economista aqui da Legacy, né, sócio fundador da empresa, ele falou que o governo atual, com seu arcabouço fiscal, elevou todas as despesas obrigatórias. Isso aí está destruindo a questão fiscal de forma geral, né? E ele já sentenciou que o governo tem que cortar pelo menos 40 bilhões de despesas discricionárias no ano que vem, se quiser ter um arcabouço em 2026. Né? Agora vai vendo o governo Lula cortar 40 bilhões de reais dessas despesas que não são obrigatórias, que ele pode escolher onde gastar, né? Vai vendo nisso aí. Então, ele fala também que o Banco Central já deveria ter subido mais a taxa Selic, né? E que deveria subir 0,75 na próxima, cara. Imagina a bomba que isso aqui será. E ele é outro cara que crava a Selic na faixa dos 15%. Eu já trouxe a opinião semelhante aqui no canal, inclusive, né? Agora, já o senhor aqui, Carlos Viana de Carvalho, né, que é da Capitalo Investimentos, ele foi aqui diretor do Banco Central também, inclusive, né? Na época, até na época do Bolsonaro, na época do Temer aqui, ele está muito pessimista também, obviamente, né? Três cenários possíveis, um deles sendo bastante improvável, que é o governo mudando a direção da política macroeconômica. Eu diria que esse aqui é o cenário impossível, né? Mas enfim, nos outros dois cenários, o que vai acontecer? Em um deles, o governo frustra a expectativa do mercado, gerando uma crise no curto prazo, né? Ou ele empurra o problema com a barriga, com uma ou outra medida ali paliativa, sem resolver o problema de fato, e aí o efeito vai depender de como o mercado vai reagir nesse sentido, né? E qualquer reação hoje positiva a um pacote de gastos tende a ser efêmera, né? Porque realmente é pouca coisa, como Henrique Meirelles falou, provavelmente insuficiente para sanar esse problema aí, né? E vai sobrar para todos os investidores nesse sentido. O gringo, que por algum motivo ainda traz dinheiro para o Brasil, e o investidor interno, né? Até mesmo o investidor pessoa física ali que gosta de brincar na bolsa de valores, não vai ter um tempo muito favorável. Já não está tendo, tá? A bolsa, por mais que ela bata aí 130 mil pontos e tudo mais, ela está caindo este ano em dólar. Estamos perdendo valor na Bolsa Brasileira em dólar, que é a conferência real que se deve fazer, porque realmente, né, não dá para levar em conta os pontos Ibovespa. A inflação cobre isso em vários anos, inclusive, né? Então, hoje você tem aqui o cara, o Leonardo Linhares, da SPX Capital, falou que ainda há algum crescimento econômico no Brasil que não vai se perpetuar, obviamente, porque nós temos aí uma curva de juros e curva de inflação previstos, esperados pelo mercado, uma curva alta, né? O mercado está precificando o Selic a 12% em meados do ano que vem, acho que 12,5%, né? Então, isso aí vai causar
Uma fuga da renda variável, como sempre acontece, o Brasil é o país da renda fixa, é o país dos rentistas, isso reduz o valor de mercado das empresas, né? A demanda cai, e isso também reduz a lucratividade das empresas. Uma taxa de juros maior acaba pressionando todos os negócios de forma geral, né? Então, ele inclusive aqui, né, fala que tem direcionado uma grana maior para a Bolsa do Chile, não tanto para o Brasil, porque realmente aí a coisa não está muito favorável por aqui, né? Então, agora, para piorar ainda mais o cenário brasileiro, tem uma discussão internacional de vários temas aí, né? Várias questões no sentido internacional, preços, troca do governo dos Estados Unidos, enfim, né? É um cenário desafiador que poderia ser atravessado de uma forma mais tranquila, né, se tivéssemos uma casa organizada, uma estrutura boa econômica aqui no Brasil, coisa que não temos. O governo Lula já fez essas brincadeiras antes, mas num cenário favorável, lá no boom das commodities, o Brasil estava voando, poderia ter alcançado um voo muito alto, inclusive, né, se tivesse feito a coisa da forma correta. Mas o Lula conseguiu disfarçar isso ainda, a sua má gestão econômica, porque o Brasil estava numa época muito favorável, que não vai se repetir agora. Estamos num ambiente geopolítico internacional desfavorável e com a casa toda bagunçada. Realmente é a tempestade perfeita. Não me surpreende, portanto, que o pessimismo tome conta da Faria Lima, dos investidores, muitos dos quais sim fizeram o L com gosto nas eleições, mas parece que acordaram para a vida. Mas me diga aí o que você achou dessa minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.